amigos e amigas, este é o 6º vídeo sobre os fundamentos das leis noéticas. Os fundamentos das leis noahides, como exarados a partir da Torá, a Santa Lei Divina, e também de várias fontes da tradição judaica. E continuando então com o tema da idolatria, nós escolhemos para hoje o tema da falsa profecia e sobre convencer outros a servir um ídolo. Qual seria a posição de um noahide, de um monoteísta, diante dessas questões? Muito bem. Existindo um tribunal noahide, monoteísta, a pessoa que induza uma outra a servir um ídolo, uma imagem de escultura, sendo o induzido um judeu, essa pessoa que fez isso torna-se passível de pena de morte, Hayav Mitah, pois está, na verdade, induzindo um israelita a abandonar o serviço de Deus, do Deus único, a abandonar o seu sacerdócio em favor de uma falsa divindade. Se, no entanto, um noahide convence outro noahide a servir um ídolo, ele não é passível de punição em um tribunal de direito, mas, desde que negou a si mesmo e a outra pessoa a oportunidade de estar perto de Deus, ele é punido pelas mãos do tribunal celeste. Vemos aqui então a gravidade que há no caso de um monoteísta acabar, digamos, pervertendo os seus caminhos e com isso tentar induzir um judeu, um israelita, a um falso culto, a um falso serviço a Deus, porque isso seria o mesmo que desraigar o judeu, o israelita, do seu sacerdócio divino, estabelecido pela Torá, fazendo com que esse israelita, esse judeu, então, entrasse para um culto ou para um serviço pagão, idólatra, no serviço a outros deuses e outras divindades, que a Torá diz bem claro, né, deixa muito óbvio que essas divindades simplesmente não existem. E a Torá, ela nos alerta sobre essas questões de falsas divindades, não pelo fato que elas têm algum poder ou que elas de fato não existam. Muito pelo contrário. A Torá nos adverte sobre as fantasias. A Torá não deseja que nós caiamos nos enredos da fantasia, da imaginação e das crendices, das superstições, porque não existe outra divindade além do Eterno. Se uma pessoa diz, um ídolo disse para mim, adore-me, ou se a pessoa diz, Deus me disse, adore este ídolo, esta pessoa, então, segundo a lei, é um falso profeta? Se ele influencia a maioria das pessoas de uma cidade, então, a lei que exige dele a pena de morte, a pena capital. Um sedutor é igualmente responsável caso ele use expressões no singular ou no plural na sua sedução. Por exemplo, se ele diz assim, eu irei adorar o ídolo, ou vamos adorar o ídolo, ele ainda assim é um sedutor. Ainda que ele diga apenas acerca de si mesmo, que ele vai adorar aquele ídolo, ele ainda assim é considerado como um sedutor. Aquele que convence outras pessoas a adorá-lo como se fosse um Deus, dizendo-lhes, sirvam-me ou adorem-me, e se as pessoas com isso o sirvam como a um Deus, o tal sedutor deve sofrer pena capital por um tribunal monoteísta. Se um falso profeta anunciar profecias em nome de um ídolo e disser, por exemplo, este ídolo em particular, ou esta estrela em particular, disse-me que trata-se de uma obrigação de fazer isto ou aquilo, de fazer tal e tal. Mesmo que as suas palavras ensinem a lei corretamente, ele ainda assim é considerado um sedutor
e está sujeito à pena capital pelo crime de idolatria. É proibido estabelecer uma lei ou refutar uma lei sob a autoridade de quem profetiza em nome de um ídolo. Nem devemos pedir-lhe para produzir um sinal ou um milagre. Se ele faz isso por conta própria, não deve se prestar atenção a isso e não se deve mesmo refletir sobre isso. Qualquer um que pensa sobre esses milagres e diz, bem, talvez eles são verdadeiros, certamente está transgredindo a lei. Mesmo que tal profeta andasse sobre a água ou ressuscitasse mortos, não devemos prestar atenção a estas palavras, a esses atos. Ainda que com os nossos olhos testemunhemos tais coisas, sendo que esse profeta fala acerca de si mesmo, ou exalta-se digamos, a si mesmo, acima do próprio Criador, ou equipara-se ao Criador, este é um falso profeta. E ele merece a pena capital. E esses milagres, ou esses sinais, como diz a Torá, são um teste para a nossa fidelidade a Deus, de acordo com Devarim, capítulo 13. Da mesma forma, um falso profeta deve, pela lei, ser colocado à morte, ainda que ele profetize em nome de Deus e tenha ensinado as 7 leis universais corretamente, sem acrescentar nem subtrair do seu verdadeiro sentido. Ainda assim, se ele induz pessoas à sua perversão idólatra, essa pessoa certamente é um sedutor e, como tal, então, merece pena capital. Aquele que profetiza palavras que não ouviu em uma visão profética, ou aquele que ouve as palavras de um profeta verdadeiro e diz que essas palavras foram recebidas por ele e profetiza a respeito disso tudo, dessas palavras, interpretando-as por conta própria, ele também é um falso profeta. Vemos então que mesmo que uma pessoa receba as palavras de um verdadeiro profeta e transmita essas palavras para o povo de forma equivocada ou de forma errônea, essa pessoa também é considerada como um falso profeta. E aquele que impede um tribunal de exigir pena capital ao falso profeta é um transgressor. Aquele que demonstra misericórdia a um falso profeta é também igualmente um transgressor. E não importa se ele teme agir por causa da posição exaltada do falso profeta ou porque ele talvez tenha medo das palavras daquela pessoa. Todos os falsos profetas, os seus discípulos e os outros profissionais da idolatria instilam principalmente e primariamente o medo no coração das pessoas, no coração das suas vítimas. Nenhum ensinador verdadeiro, nenhum mestre verdadeiro instila medo no coração das pessoas. Apenas os falsos. E geralmente essas ameaças, elas surgem ou elas vêm na forma de ameaças da danação eterna, de perdição eterna, fogo do inferno e outros terrores semelhantes. Os falsos profetas costumam ameaçar as pessoas caso essas pessoas, digamos, seus ouvintes não o aceitem. E de que forma eles ameaçam? Ameaçam com o fogo do inferno, com a danação eterna, com a perdição eterna. Ameaçam com perseguições, com massacres. Pode-se fortalecer o coração contra essas ameaças, lembrando-se de que Deus é todo misericordioso e que recompensa e pune.
em conformidade com os atos de uma pessoa. E que até mesmo o seu castigo vem como uma correção e uma depuração da alma, como o rei Davi escreveu: não coloque a sua confiança em benfeitores, Binedivim, o vivendo Adam, nem no filho do homem, em quem não há salvação. Teshua, não há salvação. Feliz é aquele cujo auxiliar é o Deus de Yaakov, cuja esperança encontra-se no Senhor, seu Deus. Salmo 146, 3 a 5. Um homem não deve usar um ídolo ou uma casa de idolatria como um sinal. Como, por exemplo, ao dizer ao seu amigo: encontre-me ao lado desta casa particular de idolatria. E o que seria uma casa de idolatria? Uma casa de idolatria é um local onde se faz reuniões religiosas, onde se fazem cultos religiosos, serviços religiosos, que procuram enaltecer a criação em vez da criatura, em vez do Criador. Enaltece, melhor dizendo, desculpem, a criatura em vez do Criador. E a criatura, muito obviamente, nós temos seres animados e seres inanimados. Uma casa de culto ou de serviço religioso que cultua os astros é uma casa de idolatria. Uma casa de culto que cultua um homem como se fosse um deus é uma casa de idolatria, de Avodah Zará. Aonde serve-se a criatura e não o Criador é uma casa de idolatria. Em qualquer lugar onde sirva-se alguém que tenha nascido, que tenha sido gerado como homem, como se fosse um deus ou uma divindade, ou uma hipóstase divina, ou uma forma de Deus, isso também é idolatria. Um pilar que serve como um ponto central de culto para a reunião de pessoas é chamado em hebraico de matseivá, um pilar proibido. É proibido mesmo que as pessoas venham até o local a fim de adorar a Deus, pois este era o caminho dos idólatras antigos. Por exemplo, a pedra da Kaaba em Meca, Makkah al-Mukarrama, na Arábia Saudita, é exatamente o tipo de pilar proibido. O Islã, então, cultua esta pedra na Kaaba, em Makkah al-Mukarrama, e por essa razão, a lei define quem cultua esse tipo de coisa como sendo um idólatra. Um chão de pedra com figuras esculpidas para nele atrair os olhos é considerado então como algo proibido, mesmo que se incline sobre ele com a intenção de adorar a Deus. Ainda assim, a pessoa que faz isso executa um ato proibido, pois este era o caminho dos idólatras na antiguidade, mas a pessoa não incorre em pena de morte por isso. A forma de adoração aos ídolos na antiguidade incluía um chão, um piso de pedras esculpidas diante de um ídolo. Todos permaneciam no piso de pedras esculpidas e curvavam-se diante daquele ídolo, daquela imagem. Portanto, não se deve empregar uma prática semelhante a esta, ainda que no serviço ao verdadeiro Deus. A lei anterior, porém, aplica-se a todos os lugares, exceto ao Beit HaMikdash, ao templo sagrado em Jerusalém, onde é permitido curvar-se diante do Criador sobre um chão de pedra. Aquele que se inclina sobre um chão de pedra com figuras esculpidas
não transgride a menos que se curve em prostração total, abrindo braços e pernas. Mas, se ele se curva ao ídolo mesmo, caso o piso de pedra seja apenas algo colocado diante de um ídolo, inclinando-se em completa prostração, os braços e pernas abertos, ou se simplesmente curva a cintura, ele transgride a proibição contra a idolatria. E é réu de pena de morte, pena capital, segundo a lei, devido a essa transgressão. É uma prescrição do monoteísmo universal, destruir todos os ídolos e todas as coisas usadas em seu serviço. Naturalmente, o ídolo possuído pela pessoa que se faz monoteísta, e jamais, claro, propriedade alheia. Na terra de Israel, a lei é para que se persiga e para que se destrua os ídolos, até que a idolatria seja definitivamente desarraigada da face da terra. É proibido obter prazer ou benefício dos ídolos e de quaisquer itens necessários para o seu serviço ou para os seus sacrifícios. Por exemplo, vinho, carne, incenso, que são oferecidos aos ídolos, e tudo o que pode ser feito para embelezá-los, como velas, objetos colocados diante da imagem, em sua honra, etc. Qualquer um que se beneficie de qualquer uma dessas coisas cai em transgressão, mas não incorre em pena capital por causa disso. É proibido também extrair qualquer benefício ou uso de um animal que tenha sido oferecido a um ídolo, incluindo até mesmo o excremento do animal, seus ossos, chifres, cascos ou pele. Portanto, se houver uma pele com uma marca que indique que esta pele foi oferecida a um ídolo, tal como um furo redondo, rasgado ou posto ao coração do animal, esta pele então é proibida para uso de qualquer modo. A diferença entre um ídolo que pertence a um não-judeu e o ídolo de um israelita, por exemplo, é que o primeiro é proibido imediatamente após a sua confecção, mesmo que ainda não tenha sido servido. Ou seja, se um monoteísta faz um ídolo para si, aquele ídolo, aquela imagem, passa a ser um Deus para ele naquele momento, no momento da sua confecção. O ídolo de um israelita, por outro lado, não é proibido até que ele seja realmente servido, até que ele realmente seja adorado como uma imagem, como um Deus. Um monoteísta noahide, que por acaso herde um ídolo do seu pai, deve lançá-lo ao mar, segundo a lei. Não deve ficar com ele, não deve mantê-lo. Figuras e imagens que são feitas para fins artísticos e não para idolatria são permitidas, seja por prazer ou para obter-se lucro. Porém, aquelas imagens que são nitidamente feitas para a prática idólatra são proibidas. Uma estátua que segura uma vara ou um cajado, um pássaro, um globo, uma espada ou uma coroa, ou se tiver uma guirlanda em suas mãos, certamente é um ídolo, sendo proibido para qualquer uso, sob qualquer circunstância. Esses símbolos que citei são símbolos de governo e autoridade, como a coroa, que é o tipo do governo mundial, um pássaro, porque ele voa acima de tudo e seus olhos olham para baixo, estando acima, elevando-se acima de tudo, um globo, porque representa a terra, que ele segura em sua mão. Caso contrário, presume-se que seja apenas uma imagem artística, sendo permitida para a admiração por sua beleza ou por sua plasticidade. E as cruzes? As cruzes que são exibidas em local público estão na categoria de ídolos, pois as pessoas dão honra a tais objetos.
elas tiram o chapéu, a cobertura da sua cabeça, diante dessas imagens e curvam-se, ou então ajoelham-se até diante delas. No entanto, a cruz que paira em torno do pescoço de uma pessoa é considerada um memorial e não é vista como idolatria. Outros usos pessoais, como pendente da cruz no espelho retrovisor de um automóvel, também não são considerados objetos idólatras, apesar de, obviamente, não deverem ser usados por monoteístas no Wahhabis. Porém, isso não pode ser considerado como idolatria. Idolatria são apenas cruzes expostas em lugares públicos, onde as pessoas tiram o seu chapéu diante delas, se inclinam, se ajoelham, mas não aquelas que são usadas como enfeites ou como pendentes ou como objeto de decoração, etc. No entanto, os sacerdotes que têm cruzes em suas vestimentas ou ao redor do pescoço representam algo muito diferente da cruz que a pessoa, por exemplo, possa usar como um memorial, como uma decoração, como um acessório, uma vez que o sacerdote se apresenta como uma figura de autoridade religiosa. Por isso, nunca se deve curvar a tais sacerdotes, nem remover o chapéu ou a cobertura que estiver na cabeça diante deles, nem fazer nada que possa dar a impressão de que se está adorando a cruz que é usada pelo sacerdote. Onde é sabido que as pessoas se curvam às suas estátuas e cruzes de uma forma que parece claramente idólatra, devemos ser rigorosos a fim de evitar isso. Naturalmente, esse não é um ambiente para um monoteísta, esse não é um ambiente para um Wahhabi. Porém, é preciso que se entenda que nem toda a cruz, como é usada pelas pessoas, deve ser encarada como objeto de adoração ou como objeto idólatra. Como explica a lei, apenas aquelas que são colocadas em lugares públicos em que as pessoas prestam realmente um serviço religioso a elas, não aquelas que são usadas como acessórios, etc. Obviamente, isso não é para o monoteísta no Wahhabi, porém, não se deve julgar as pessoas como sendo idólatras simplesmente porque elas carregam consigo um acessório que a lei considera como memorial. Eu espero ter esclarecido então esses pontos, as pessoas geralmente questionam, e espero que o vídeo tenha sido de proveito a todos essa aula, e até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno permitir. Muito grato a todos.